torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E agora vamos continuar falando desse planejamento do Santos para 2022. Como vocês sabem, Carille fica para a próxima temporada e ele já começa a falar sobre essa questão de reforços, né? Quantos reforços ele imagina inicialmente que são necessários para que o Santos consiga ser mais competitivo na próxima temporada. Então vamos falar sobre isso, vamos falar também de Felipe Jonathan, que a diretoria do Santos, né, caso receba uma proposta pelo jogador, deve liberá-lo, até mesmo para que o Santos consiga a questão financeira, né? A gente sempre vem falando do superávit, que o Santos conta com mais de 70 milhões de receitas extraordinárias e para isso precisa vender jogadores. E o Felipe Jonathan, digamos que é um dos favoritos para que o Santos consiga pelo menos parte desse valor. Vamos comentar também sobre Daniel Guedes. Daniel Guedes, quem se lembra dele, lateral direito, ele que teve passagens, né, pelo Goiás, pelo Cruzeiro, pelo Fortaleza, e agora que acabou o contrato de empréstimo com o Fortaleza, retorna ao Santos e pode ficar para 2022, principalmente pela saída de Pará ao Cruzeiro. Então vamos falar sobre esses assuntos, mas antes disso, aquela dica para você ficar também bem informado de Santos e também de tudo que está acontecendo no mundo do futebol, é baixando o aplicativo da OneFootball. Primeiro link aqui da descrição, baixa, aí você seleciona o Santos como seu time do coração e sempre será notificado quando aparecer alguma novidade, principalmente, né, agora que estamos nesse momento de mercado da bola. E você que gosta de acompanhar jogos, né, o Brasileiro acabou, mas a Bundesliga continua, então transmissão ao vivo e 100% gratuita. Para você ter acesso a tudo isso, é muito fácil, só baixar o aplicativo no primeiro link da descrição. E bom, vamos então começar com a informação do Carille, né? Ele mesmo disse que pretende algumas posições, né, alguns jogadores, melhor dizendo, para a próxima temporada, e deu um número aí. Então eu vou deixar um trechinho da entrevista, né, que ele acabou concedendo e falando sobre essa questão de reforços, depois a gente volta. Confere aí. Santos no mercado, qual o perfil de atleta que você gostaria de contar para o próximo ano, para que o Santos, diferentemente da atual temporada, não brigue na parte de baixo da tabela e sim volte a brigar por títulos e coisas importantes, por favor. Boa noite. Sim, vai melhorar, cara, pode ter certeza, já tenho conversado, hoje foi um dia assim, de muitas reuniões, hoje foi um dia que eu pedi para o meu empresário acelerar os detalhes que faltavam para a continuidade, porque o Santos queria minha permanência, eu queria permanecer, então falei com o meu empresário, dei todo o aval para ele, para que acelerasse isso, e agora no final da tarde os pequenos detalhes que faltavam finalizou. Vão chegar peças, né? Vai ser melhor. Agora, quem são essas peças? Como vamos jogar? Qual vai ser a proposta do grupo? O que eles vão mostrar ainda é muito cedo, né? Nomes aí que estão sendo discutidos, que o Edu já está correndo atrás. Né? Mas assim, já o primeiro passo, a minha continuidade. Né? Agora a gente já começamos hoje a buscar jogadores para que potencialize esse grupo, mas muito com os pés no chão. Vou comprar essa ideia junto com o clube, com o presidente, sim, né? Poderia esperar algumas outras coisas, mas resolvi decidir ficar, né? Repetindo, pedi para o meu empresário acelerar essa situação hoje, e aí a gente agora trabalha em conjunto aí para que nos tornamos muito mais forte em 2022. E de 3, 4 reforços pontuais para potencializar esse elenco jovem. Eu gostaria de saber, agora que você acertou sua permanência, quais posições você vê essa necessidade de reforçar, de ter ali um jogador com mais experiência para potencializar esse elenco? Qual o nome dele, Vitor? Desculpa. Ô Bruno, boa noite. A gente vai ter que ter certos cuidados para falar de posições, porque a gente corre risco de perder jogadores importantes. Então, a gente fala de 3, 4, né? Eu vou falar de 6 jogadores, sendo que 3 jogadores assim fortes para chegar e comandar mesmo o time, 3 bons jogadores para fortalecer de uma forma geral e fazer um elenco mais equilibrado. Então eu falo de 6, mas pode ser mais, né?
A gente começa a ouvir zum de sondagens de jogadores, de possibilidades, de saída, disso e daquilo. Então, a gente agora fica um pouco perdido enquanto não tiver a definição tanto de saída como para a chegada de jogadores. Então, a gente fica um pouquinho assim em cima do muro, né? Então, é um mês aí que a gente vai trabalhar muito por telefone, saber o que acontece, jogadores valorizados, jogadores jovens, jogadores que têm mercado, que não é de hoje. Falando de Felipe Jonatas aí, que tempos atrás já vieram times grandes aí do Brasil e até fora do Brasil atrás do seu futebol. Então a gente vai ficar um pouco perdido na relação de quantos jogadores são e principalmente as posições. Que hoje, se você perder um Felipe, por exemplo, estou trazendo o Felipe como exemplo, vai ter que trazer mais um, né? Então a gente vai ficar um pouquinho perdido nessa questão, nesse início de planejamento. Vez que o Santos, ao falar de orçamento para o ano que vem, já coloca nas suas receitas extraordinárias a necessidade de vendas de direitos federativos. Então, você já demonstra que tem essa consciência de que realmente pode ainda, além da dificuldade de buscar reforços, ter que lidar com a possibilidade de perder. Dois nomes andaram circulando, vários nomes circularam já da última semana para cá, e eu queria saber se você poderia falar sobre dois deles. O Léo, zagueiro, que foi do Cruzeiro, teria sido oferecido, se você acha que é um zagueiro com a experiência que poderia agregar ao clube, e o Richard, volante, se ele é um jogador de característica que poderia se encaixar bem no seu meio-campo. É claro que você vai ter várias possibilidades, várias posições, mas eu queria que você pudesse falar dessas duas opções que estão circulando como possibilidade de reforço para a próxima temporada. Certo, Felipe, boa noite. Eu vou responder a sua pergunta, mas a partir de hoje assim vou deixar esse canal sobre atletas muito na mão do Edu, né, que vai estar mais à frente, para não ficar com conversas desencontradas. Hoje a gente falou muito pouco a respeito de jogadores, tá? Foi mais o meu acerto mesmo que definiu agora no final da tarde. O Léo, um jogador experiente, Grêmio, Palmeiras, Cruzeiro, acho que uns 10 anos de Cruzeiro. Claro que se o Edu trouxer esse nome, a gente vai analisar, porque é um jogador experiente, talvez seja um perfil que a gente precisa. O Richard, trabalhei com ele no Corinthians, foi campeão ali comigo, né, um jogador de imposição, de chegada, de organização, de marcação forte, né, que se chegar também, se houver mesmo essa possibilidade, é claro que nos acrescenta bastante, para equilibrar mais esse grupo ainda e nos tornar forte. Mas só repetindo, tá, gente? Vou deixar mesmo essas questões para daqui a pouquinho eu dou uma resposta e o Edu dá outra e acaba ficando uma coisa meio errada assim, e aí acaba trazendo mais problemas para nós, até mesmo na questão de ficar falando nome sem estar certo e acaba valorizando e aparece oportunidade para outros jogadores, mas eu fiz questão, Felipe, de responder sua pergunta. Precisa melhorar para a próxima temporada um número que ele acaba citando, né, de 3 a 6 reforços, sendo 3 jogadores para chegar e ser titular e outros para compor o elenco. Só que também vai muito naquilo que o próprio Carille disse, né? Depende muito de quais jogadores vão ser vendidos. Porque, em tese, é esse número se o Santos não vendesse ninguém. E como a gente falou, né, no começo do vídeo, o Santos prevê vendas de atletas para que consiga terminar 2022 no verde, né, sem nenhum problema financeiro. Então, né, um dos jogadores que muito está se comentando aí, que pode deixar o Santos, é o próprio Felipe Jonathan. Né? A gente vai falar ele daqui a pouquinho, mas caso o Felipe Jonathan seja vendido, primeiro que é sempre aquela definição que eu falo, né? O Felipe Jonathan com o Carille seria meia ou seria lateral? O Santos também vai comprar em definitivo o Moraes, que é 6,4 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do jogador. O contrato do Moraes com o Santos é até o final do Campeonato Paulista. Aí tem a saída do Pará, né? Daqui a pouco a gente também vai falar do Daniel Guedes. O Santos precisa de um cara mais cerebral, né? Aquele camisa 10 que a gente faz tempo que não tem dentro do time santista. Marinho fica, Marcos Leonardo vai renovar, porque se não renovar, vai ser afastado. Então, tudo isso também pode influenciar para que o Santos tenha que ir ao mercado e contratar mais jogadores. Mas agora, falando na questão do Felipe Jonathan, né, que é um jogador que eu acho que agradou o Carille, principalmente jogando ali como meia,
pode deixar o Santos, né? Informação aqui da Tribuna que diz o seguinte: Felipe Jonathan pode trocar o Santos por futebol europeu na próxima janela de transferência. Já com o planejamento para a temporada de 2022 em andamento, o Santos analisa o mercado pensando em reforços. Porém, o clube sabe que alguns jogadores do elenco podem sair. Após o empate por 1-1 com o Cuiabá na Vila Belmiro pela última rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Fábio Carille usou o lateral esquerdo Felipe Jonathan como exemplo de atleta que pode sair. E de acordo com o apurado pela Tribuna, isso vem sendo trabalhado para acontecer. Conforme as informações obtidas pela reportagem, o jogador de 23 anos pode seguir para o futebol europeu na próxima janela de transferências, que abre no início de janeiro. Apesar de ainda não existir nenhuma oferta por Felipe Jonathan, é consenso entre a diretoria santistas e os representantes do atleta que vendê-lo para uma equipe europeia seria interessante. Em dificuldades financeiras, o Peixe vê com bons olhos a possibilidade de arrecadar um bom dinheiro negociando o lateral para equilibrar as contas e usar parte dos valores em contratações. Vale ressaltar também que a gente trouxe até em outros vídeos aqui que o valor mágico, né, para vender o Felipe Jonathan, mais ou menos 20 milhões, 25 milhões, que era o valor que a diretoria do Santos pensa em conseguir com o Felipe Jonathan. Recentemente, aqui no futebol brasileiro, o Internacional fez uma proposta que seria de 20 milhões, só que 20 milhões entre aspas, né? O Internacional perdoaria cerca de 8 milhões de dívidas que o Santos tem por conta da contratação do Sacha e pagaria 12 milhões, né? E o Santos, obviamente, recusou essa proposta, porque gostaria de receber o valor integral, né, sem perdão de dívida ou coisa parecida. O Corinthians também parece que se interessou no Felipe Jonathan, até envolveu o Luan, envolveu um valor em dinheiro, mas acabou que não avançou, né, essa negociação. E agora essa expectativa de uma saída do Felipe Jonathan, que pode, de uma certa forma, ser importante para o Santos financeiramente. E vamos agora falar de outro lateral, esse que pode ficar no Santos, mas também tem uma situação contratual que aí precisava, né, ser resolvida. Informação também do Diário do Peixe, que diz o seguinte: o lateral direito Daniel Guedes retornou ao Santos após empréstimo junto ao Fortaleza durante a temporada de 2021. O contrato dele com o Alvinegro Praiano vai até 30 de junho de 2022, ou seja, a partir de janeiro, né, já pode assinar um pré-contrato para sair de graça com o Santos. Continuando, o Santos estuda dar uma nova oportunidade ao menino da Vila. Com a saída de Pará para o Cruzeiro e com poucos recursos financeiros, o Peixe pode optar por um reforço caseiro para a disputa do Campeonato Paulista de 2022. O representante do atleta se reuniu recentemente com Edu Dracena, mas a decisão final ficará por conta de Fábio Carille. A questão que eu vejo nessa situação é o seguinte: primeiro que o Daniel Guedes, a última passagem que ele teve no Santos, né, e ele jogou pouco, foi em 2018, quando ele era o reserva do Vitor Ferraz. Depois ele vai para o Goiás, né, em 2019. Teve toda aquela questão do doping, que vale ressaltar que ele foi absolvido, né? Eu estou até com a matéria aberta aqui, para deixar bem claro que no doping ele não teve culpa de nada. Até uma matéria do Globo Esporte que diz o seguinte: olha, saiba como um suco afastou Daniel Guedes do futebol por 11 meses. Era um suco de, quer ver, olha, de graviola que ele tomou e tinha uma substância chamada igenamina, que cria um efeito similar à adrenalina e provoca a questão de metabolismo e coisa e tal. E foi encontrado, né, quando ele fez o exame antidoping, e ele acabou pegando esse gancho, só que conseguiu ser absolvido. E aí, obviamente, em 2019, né, que aconteceu isso, ele pouco jogou pelo Goiás, aí ele vai para o Cruzeiro no ano seguinte, em 2020, não conseguiu se firmar no Cruzeiro. Agora, nesse ano, 2021, foi para o Fortaleza que fez uma campanha muito interessante, né, conseguiu ir para a Libertadores, mas o Daniel Guedes não conseguiu se firmar também no Fortaleza, ou seja, não consegue, né, ter uma sequência, principalmente como titular nos últimos anos. Então, essa fica a minha dúvida, se seria uma boa ou não o Daniel Guedes no Santos. Outro ponto:
visando só para o Campeonato Paulista. Pode ser bom, né? Até mesmo caso o Santos queira um respiro, para pelo menos vai que consegue um dinheiro, vai que consegue vender algum jogador, entra alguma receita, e aí pega esse valor para conseguir se reforçar. Pode ser, é um quebra-galho, digamos assim. Só que também tem outro lado, vai que ele se destaca, chama a atenção de algum outro clube e pode assinar um pré-contrato e acabar deixando o Santos. Ou também o Santos quer, né, estender o contrato com um atleta, mas aí depois renova e ele não consegue se firmar no Santos, meio que você acaba ficando com um jogador que não vai ser aproveitado. Enfim, né, questões que a gente sempre tem que levantar aqui, mas obviamente, né, que é papel da diretoria do Santos, principalmente do executivo de futebol, Edu Dracena, resolver essa questão. E uma outra coisa bem válida em relação ao Daniel Guedes é a questão da forma como ele joga, principalmente na base do Santos, né, que foi quando ele chamou a atenção e quando ele sobe para o profissional. Ele é um lateral muito mais ofensivo do que defensivo. E outras discussões que nós trouxemos aqui nos vídeos é exatamente sobre isso, né? O Carille, ele pretende tirar o esquema com 3 zagueiros, jogar com laterais, né? Sem essa de Lucas Braga, sem essa de Marcos Guilherme também na lateral. E aí você precisa ou treinar bem esses laterais para que eles consigam exercer bem a função, né, defensiva, ou contratar jogadores com características mais defensivas. Então, isso também deve ser decidido em conjunto, né, entre a comissão técnica e, obviamente, com o executivo de futebol do Santos, o Edu Dracena. Mas essas são as informações do dia em relação ao Carille, em relação ao Felipe Jonathan, ao Daniel Guedes. Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários, principalmente se é uma boa, né? Essa questão do Daniel Guedes permanecer para a próxima temporada, ou já libera o atleta e vai em busca de um jogador que de fato possa brigar pela posição com o Maddison, né? O Maddison que permanece no Santos por hora, por enquanto, né? Não tem nenhuma proposta para 2022. E não se esquece, mais uma vez, baixa aqui o aplicativo da OneFootball, primeiro link da descrição para você ficar bem informado de Santos e também aproveitar os jogos de forma gratuita da Bundesliga, tá bom? Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.